Esse é o Clube dos 5, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Estou muito feliz da maneira como vocês têm recebido esse podcast. É um projeto novo que eu estou muito apaixonada, assim, e estou muito feliz de verdade com as mensagens que eu tenho recebido, com as histórias que eu tenho recebido. E vou te dizer que tem umas histórias assim que vocês... Eu não sei. Quando vocês ouvirem, tenho certeza que vocês vão cair para trás. Mas continuamos então contando aqui as nossas histórias. E a de hoje é a história da Maria. A Maria, ela mora no Canadá. E depois de uma separação com o ex, ela resolveu se dar uma nova chance e começar a sair para conhecer algumas outras pessoas. Ela percebeu com o tempo que ela rejeitava os caras porque ela achava eles meio bobos assim. Os motivos da Maria também eram um pouco bobos para rejeitar eles. E por isso ela resolveu que, dessa vez, ela ia tentar superar um pouco essa rejeição e dar uma chance maior para esses caras. E foi assim que, com 32 anos, a Maria conheceu o Ricardo. O Ricardo, ele era de um país latino-americano. Ele era lindo, charmoso, mas tinha alguma coisa de estranha nele. Só que aquela história, né? A Maria já estava nessa de achar que qualquer insight que ela tinha já era aquele ranço, já era aquele medo de lidar com a pessoa. Então, ela resolveu deixar passar, dar uma chance, mesmo que ele tivesse alguma coisa que ela não sabia muito bem explicar. A química sexual dos dois era uma coisa incrível. Inclusive, ele encorajava muito ela a sair da zona de conforto. Ele levava ela para dançar, eles iam para a praia o tempo todo. Mas teve uma coisa que ela começou a reparar, bem no início já do relacionamento, é que toda vez que ela mencionava qualquer amigo ou encontrava alguém na rua, ele já começava a perguntar: ué, você saiu com essa pessoa? Você já teve alguma coisa com essa pessoa? Você já começou a mostrar aquele nível de ciúme que a gente sabe que às vezes pode até ser exagero da nossa parte de se preocupar com isso, mas às vezes pode ser já um tipo de bandeira aí para ver que a pessoa já vai perder um pouco do limite do ciúme. A Maria, ela achava isso estranho, mas pensou que isso talvez tenha sido porque, e aqui vem uma parte que eu acho que a Maria pode ser que seja um pouco criticada, mas vamos ouvir de coração aberto, tá bom? Mas assim, a Maria, ela contou para ele, né, pro Ricardo, que ela tinha relações muito amigáveis com os ex-namorados. Vocês sabem o que eu acho disso, né? Eu acho que não tem o menor problema, eu acho que as pessoas são adultas. Mas eu também sou bem criticada na internet por ter essa opinião. Normalmente, as pessoas estão mais naquele lugar do ex-bom, ex-morto. Pois é. Eu também acho uma bobeira isso, mas eu entendo. Tá? A Maria então chegou para o Ricardo e falou isso para ele, que ela tinha relações muito tranquilas com os ex-namorados. Inclusive, essa é uma daquelas partes de novo, inclusive o melhor amigo dela, que era o Kyle, ele já foi um ex-rolo dela, que não deu muito certo, acabou não dando em nada, e eles viraram melhores amigos, né? O Caio estava presente na vida da Maria e o Ricardo não sei se gostava muito disso. O Ricardo, ele se apresentava para os outros como uma pessoa super confiante, ele tinha aquela boa pinta, assim, tinha aquele borogodó, mas no off o Ricardo era bem inseguro. A gente já viu, inclusive, que ele era bem seguro dessa questão de ciúme, de ter medo com quem a Maria se relacionava. Ele queria, inclusive, ver a Maria o tempo todo. Quando ela pedia para ficar um dia sozinha ou uma noite não estar junto com ele, ele falava: não, claro, Maria, pode ir, tranquilo, não tem nenhum problema com isso. Mas logo depois, ele já aparecia mandando 1 milhão de mensagens no telefone perguntando se ela estava com alguém. E isso fazia a Maria ficar horas no telefone
meio que se explicando o tempo inteiro. Toda vez que a Maria queria fazer alguma coisa, ela tinha que se explicar. E aqui a gente, vamos combinar que a gente está vendo um choque de universos diferentes, né? O Ricardo tem uma atitude meio clássica de macho, de ficar em cima e de querer saber o que a mulher está fazendo o tempo inteiro. Enquanto a Maria, eu acho que ela é um pouco uma das minhas, assim, uma pessoa bem livre, bem de boa, que tá tudo certo, que não vê nenhum problema em ter amizade com as pessoas. Então aqui a gente vai ver esse choque acontecendo. O Ricardo, ele tinha vindo pro Canadá bem na época da pandemia. E ele dizia, olha, é uma história meio esquisita, ele dizia que estava fugindo de perseguição política da extrema-direita no país dele. Ele sempre era bem vago com essa história. Ele não explicava muito bem. E quando a Maria perguntava os detalhes, ele era bem evasivo. Ele dava a entender que era muito difícil falar desse assunto. E a Maria simplesmente deixava para lá. Não queria incomodar ele, não queria se aprofundar nisso, mesmo que lá no fundo ela tivesse essa curiosidade de entender que história era essa. E aí ele contou para Maria que ele estava lá no Canadá com um visto de trabalho. Né? Então ele tinha conseguido um visto que deixava ele trabalhar lá na área da construção. E que o chefe dele não estava pagando muito bem, que tratava ele super mal, mas que ficava prometendo o sponsorship, que é um programa que tem lá no Canadá, nem sei se tem em outros países também, mas que uma pessoa canadense, né, um cidadão canadense, pode patrocinar alguém e pagar as custas dessa pessoa durante algum tempo. Né? Então ela se responsabiliza por essa pessoa, esse imigrante, e depois de acabar esse tempo, essa pessoa se torna cidadã daquele país. Então esse chefe dele prometia o tempo inteiro que ia ser esse patrocinador para ele, e talvez por isso ele aguentasse ser maltratado, né, pagar mal. Porque quem sabe um dia o chefe realmente poderia ajudar ele a conseguir essa cidadania, né? Mas, segundo ele, o chefe também só ficava enrolando. A Maria se compadecia com essa história, porque a Maria também era imigrante no Canadá. Ela tentava fazer de tudo para apoiar ele. 2 semanas depois deles começarem a sair, chegou o aniversário do Kyle, esse melhor amigo dela, que já foi um peguete. E o Kyle chamou alguns amigos próximos para jantar. Foram 5 pessoas que o Kyle chamou. E o presente da Maria para o Kyle foi uma lasanha. Ela mesma fez a lasanha. E essa lasanha acabou sendo jantada no apartamento da Maria. Porque o apartamento da Maria era maior, então foi mais fácil fazer o aniversário do Kyle no apartamento da Maria. Só que como o aniversário era do Kyle, quem fez a lista de convidados foi o Kyle. Claramente, o Kyle não ia chamar uma pessoa que a Maria tinha conhecido outro dia. Sendo que, eu preciso abrir esse parênteses aqui, eu ia ficar muito puta também. Eu ia ficar muito puta. Porque se fosse na casa dele, eu até entenderia. Agora foi na casa da Maria. Não é estranho a Maria não chamar o Ricardo? A Maria não mandou esse parênteses aqui pra gente. Mas eu acho um pouquinho esquisito. Vamos lá. O jantar aconteceu. Os 5 amigos foram para a casa da Maria, comeram a lasanha, e aí 10 da noite todo mundo já tinha ido embora. Durante o jantar, a Maria ficou sentindo uma obrigação muito estranha de ficar mandando foto para o Ricardo, né? Como se ela tivesse que provar que ela não estava sozinha com o Kyle. E ela entendia que a amizade dela com o Kyle podia causar um certo desconforto. Então ela tentava ser o mais aberta possível sobre essa situação. Ela até contou para o Ricardo que... ela contou para o Ricardo que o Kyle era broxa. Então não tinha muito como acontecer alguma coisa entre eles. E aqui eu vou ter que fazer outro parênteses. Não é porque o Ricardo era broxa que nada poderia acontecer. O Ricardo não, desculpa. O Kyle. O Kyle era broxa. O Ricardo nem um pouco, inclusive, porque a relação sexual deles era bem florida, segundo a própria Maria. Mas tudo bem, a Maria foi dormir e quando deu 2 da manhã, ela acordou para ir no banheiro e tinha várias mensagens do Ricardo no telefone dela. Quando ela foi ver, as mensagens eram dele falando
que tinha esquecido o carregador de telefone dele na casa dela e que precisava muito do carregador, porque senão ele ia perder a hora no dia seguinte. E mesmo que isso tenha parecido só uma desculpa para passar lá na casa dela à noite durante o jantar, ela ligou para ele, preocupada, e ele atendeu. Ele falou para ela que já tinha resolvido, que já tinha pegado um carregador emprestado do amigo de quarto dele. Só que aí ele perguntou para ela: "Ô Maria, mas que voz é essa de alguém que parece que acabou de chegar em casa, hein?" É claro que ele estava tentando dar a entender que ela tinha passado a noite inteira transando com o Caio. Ela ficou puta, começaram a discutir, um quebra-pau no telefone, até que ele pediu desculpa, falou: "Foi mal, eu exagerei." No dia seguinte, os dois saíram, depois voltaram para casa, tiveram aquele sexo de reconciliação, só que no início de tudo, quando as coisas estavam começando a esquentar, o Ricardo vira para o lado, abre a gaveta e vai pegar a camisinha. Uma coisa que a Maria tinha estranhado bastante, porque ele nunca fazia isso sozinho e ela tinha que ficar insistindo o tempo inteiro para ele usar a camisinha. Só que foi só ele olhar para o lado e abrir a gaveta que, de repente, o negócio desanimou. Ele deitou na cama e a Maria ficou sem entender nada, perguntando para ele: "Tá tudo bem, ô Ricardo? Aconteceu alguma coisa?" E ele só virou para ela e falou assim: "Pode falar a verdade, Maria. Pode me falar a verdade." E ela: "Mas verdade de quê, gente? O que você está falando?" E ele falou para ela: "No dia do jantar, pela manhã, antes de sair daqui, eu tinha contado o número de camisinhas e tá faltando uma." A Maria olhou para ele sem acreditar. Que primeiro que não estava faltando nada. Ela não tinha feito nada. Mas como assim? Ele tinha contado o número de camisinhas da gaveta dela? Ela só começou a catar as coisas e falou pro Ricardo ir embora. Ela achou que eles iam terminar naquela noite. Mas no dia seguinte eles começaram a conversar de novo. O Ricardo estava bem irritado com aquela situação e estava comparando ela ter pegado as coisas dele e mandado ele embora com ele ter contado o número de camisinhas na gaveta dela. Na cabeça dele, era quase a mesma coisa. Ela tinha sido tão grossa, tão invasiva quanto ele foi. Só que no final ele acabou pedindo 1000 desculpas, disse que tinha exagerado e a Maria topou continuar o relacionamento. Daí pra frente, só pra trás. As coisas só pioraram. A partir daí, qualquer coisa que a Maria fazia, o Ricardo tomava como uma agressão pessoal a ele. Teve uma semana que teve uma infestação de barata na casa dela e ela, obviamente, não podia receber ninguém lá. Ele achou aquilo um absurdo. Começou a perguntar para ela qual era a intenção dela com aquilo. Como assim ele não podia ir na casa dela? Um tempo depois, a Maria começou a ter infecção urinária e, obviamente, ela não conseguia transar por causa disso. Ele começou a dizer que a Maria estava fazendo greve de sexo e também queria entender qual era a intenção dela com isso. E para piorar, a Maria, uma noite, acabou cedendo e tendo relação com ele, mesmo morrendo de dor, porque não aguentou a ansiedade de dizer não. Mas mesmo assim ele continuava se ofendendo por qualquer coisa. E em vez de falar com ela, ele pegava as coisas dele, saía e ia embora. Ele já deixou ela no ponto de ônibus sozinha, meia-noite, só porque ele tinha dito que ela era bonita, fez um elogio a ela, e ela não retribuiu na mesma hora. E toda vez que a Maria confrontava ele, ele falava que isso tudo era insegurança, porque na verdade ele era imigrante, porque ele estava num país diferente, porque ele estava muito inseguro de não ter cidadania, não ter uma residência fixa. E toda vez que ele falava sobre isso, a Maria se compadecia com a história. Só que aí, aos poucos, a Maria começou a perceber uma coisa esquisita. Ela começou a perceber que a história dele não batia direito. Toda vez que ele recontava a história dele, a história era um pouquinho diferente. Primeiro ele começou dizendo que ele tinha um visto de trabalho. Tá. Depois ele falou que ele tinha conseguido uma extensão desse visto. Que a extensão, na verdade, era de 6 meses. Só que, de repente, a extensão era de 1 ano. E aí, de repente, a extensão virou 2 anos. E a Maria não perguntava muito sobre isso, porque qualquer coisa ele já se sentia meio perseguido, meio invadido. Até que um dia, ele voltou de um trabalho muito mal. Ele veio dizendo que ele tinha sido humilhado,
que não ia rolar mais o patrocínio, que ele não ia poder mais virar cidadão. Ele chorou, ele começou a se autodepreciar, ele começou a dizer que ele era um bosta, que nada acontecia para ele, que tudo dava errado, que quando acabasse o visto dele, ele ia ter que ir embora, que ele não ia mais poder continuar junto com ela, que ele não ia conseguir mais nada, que todo o tempo que ele passou lá no Canadá era um fracasso. E foi aí que a Maria virou para ele com uma ideia sensacional. E se a gente casar? Não é que a Maria estava querendo casar com ele, mas por que não, né? Assumir uma responsabilidade desse tamanho com um cara tão legal. Mas tudo bem, eu não vou julgar a Maria, porque a gente já falou aqui, né? O fato do cara ser imigrante pegava num ponto sensível dela. Óbvio que ele aceitou na hora. Só que na manhã seguinte, a Maria começou a pesquisar como que funcionaria isso. E ela começou a cair um pouco na real, percebendo o tamanho do rolê que ia ser para comprovar a relação deles, para eles conseguirem casar e realmente ele ter direito a ter um visto. E ela comentou isso com ele. Só que ele já sabia disso. Ele já sabia de tudo. Ele sabia o tamanho do trabalho que isso ia dar. Mas ele não falou nada quando ela ofereceu de casar com ele. Aí a Maria começou a dar para trás, começou a falar que não sabia bem se ela ia poder fazer isso. E óbvio que ele não gostou. Aí teve um dia que ele marcou com um advogado e queria que ela fosse junto. E ele meio que já estava contando que ela ia aceitar casar com ele. A Maria até topou. Falou, beleza, eu vou nesse advogado com você. Mas antes eu quero saber uma coisa. Eu quero ver o teu visto. Eu quero saber quando o seu visto vence de verdade. E não porque ela se importava tanto com isso, mas porque alguma coisa soprou no ouvido dela que ela devia investigar um pouco mais a fundo qual era a situação dele. E foi aí que o Ricardo entrou num furacão. Ficou puto, gritou, mandou mensagem para ela só em caps lock, mandou xingamento, ofensa, falou as coisas mais horríveis do mundo. E quando o furacão passou, ele revelou a verdade para ela, que ele estava ilegal no país. Tinha bastante tempo já. E aí, meu querido ouvinte, você que já conhece a Maria e já sabe como ela age, o que você acha que aconteceu? A Maria se compadeceu, porque essa questão de ser imigrante realmente mexia com ela. Ela sabia que tinha um estigma, ela sabia que era normal uma pessoa não querer dizer que era ilegal, porque sabia que isso pegava mal, sabia que alguém não ia querer revelar isso para qualquer pessoa. Mas foi nessa hora que começou a cair a ficha de que talvez o Ricardo estaria manipulando ela para que em algum momento ela topasse casar com ele. Só que ele estando ilegal e ela casando com ele, poderia não conseguir nem o visto dele e ela acabar se complicando e perdendo o visto dela. Mas, meus amigos, nem assim a relação deles dois terminou. O rolo continuou ainda por algumas semanas a mais, e as crises de ciúme dele só aumentaram. O Ricardo viajou para o México, o que ficou na minha cabeça um questionamento. Se ele estava ilegal no país e saiu do país, ele provavelmente não pode mais voltar, né? Porque saiu, na hora de voltar. Normalmente é assim, não sei, me corrijam, mas eu acho que é assim. No dia anterior dele ter viajado, a Maria comentou que ia jantar com um amigo. E ele só mandou a simples mensagem. E aí, você vai trepar com ele? E a Maria basicamente mandou ele se fuder. Era assim o tempo inteiro. A Maria terminou com ele alguns dias depois. Mas as mensagens dele continuavam. E dela também. Porque vamos combinar que a própria Maria até assume que tinha uma certa dependência tóxica ali entre os dois. Até um dia que a Maria acordou às 2 da manhã, de novo, com 17 ligações perdidas no celular. 17 ligações. Ela ligou de volta. O coração dela estava disparado, achando que tinha acontecido alguma coisa grave aconteceu. E realmente tinha. Mas não exatamente do jeito que ela imaginava. O Ricardo atendeu o telefone falando para ela: "Você dormiu fora de casa, não dormiu?" E a voz dele não era exatamente de preocupação. Era uma voz acusatória. E a Maria respondeu: "Mas cara, eu não te devo satisfação nenhuma, você tá doido? A gente já terminou. E sim, eu dormi em casa." Só que ele continuou insistindo.
insistindo, insistindo. Você não dormiu em casa. Você não dormiu em casa. Ela perguntou: Ué, mas você veio até aqui? Eu nem ouvi o interfone. E ele respondeu: Eu fui. E você não estava aí. E foi nesse momento que a Maria começou a perceber que ela tinha que medir cada palavra que ela falasse. Porque se ela perguntasse: como é que você sabe que eu não estava em casa? É como se ela tivesse admitindo que ela não estava em casa. Então ela teve que reformular a frase. Não, eu dormi em casa. Mas por que você acha que eu não dormi em casa? Ele ficou em silêncio. Até que ele respondeu: Porque a sua cama não estava desarrumada. A sua cama estava feita. a cama dela não estava feita. A Maria tinha dormido na cama. Mas ela continuou medindo as palavras dela. Mas como você pode saber se a minha cama estava feita ou estava desfeita? E ele não respondia. Ele só falava para ela admitir logo que ela não estava dormindo em casa, que ela não dormiu em casa. E a Maria continuou insistindo e falou: Olha, Ricardo, se você não explicar o que está acontecendo, eu vou chamar a polícia. O Ricardo ficou muito ofendido. Eu não acredito que você vai chamar a polícia. Você teria coragem de chamar a polícia para mim. E aí ele cedeu. Eu vi que sua cama estava feita e eu vi a sua cama pela janela. Nessa época, a cama da Maria estava na sala. E a sala, ela tinha uma janela que dava para uma varanda no segundo andar. Essa varanda, ela tinha acesso pela porta da cozinha dela e também pelo portão de trás do apartamento. Cara, Ricardo, fala que você tá mentindo. Fala que você tá brincando. E ele disse que não. A Maria desligou o telefone. A Maria, em algum momento, achou que ele estava falando aquilo só para ela confessar, né, que ela não tinha dormido em casa. Ele ficava insistindo que a cama dela estava vazia. E não estava. Só que mais tarde ele até mandou uma mensagem falando: não, era brincadeira, eu estava mentindo. Eu só queria te fazer confessar. E a Maria, obviamente, mandou ele a merda, né? Falou: cara, você tá de sacanagem. Pra que você tá fazendo isso comigo? Só que na manhã seguinte, ele mandou outra mensagem. Uma mensagem muito mais escrota e muito mais absurda. Ele mandou uma mensagem falando para ela que ela estava só usando ele. Que, na verdade, ela traía ele com o Kyle. E aí, ele voltou atrás. Falou que, na verdade, ele tinha sim ido na casa dela. Pediu perdão por ter ido, mas que foi sim na casa dela. E disse que ele precisava dessa prova. Precisava dessa prova de que ela estava com o Kyle. O que não faz o menor sentido. Primeiro porque, sim, ela estava em casa. E segundo que ela estar ou não estar em casa não provaria caso nenhum. Mas para o Ricardo, sentido, eu acho que era a última coisa que ele estava precisando nesse momento. A Maria respondeu para ele: Cara, eu sei que você tá mentindo. Você sabe que isso pode dar polícia, né? Você sabe que se você continuar nisso, isso vai dar polícia e isso vai te complicar, porque você tá ilegal no país. Só que ele manteve a versão dele. Ele falou que ele foi, que ele pulou o portão de trás, que ele subiu as escadas que davam até a varanda e que olhou pela janela. Mas a Maria estava em casa. E a Maria falou: tá, mas como que você fez isso? Se eu estava em casa e eu não te vi. E ele respondeu: ah, não, porque estava escuro. Você devia ter ido no banheiro na hora, você não viu. E a verdade é que até hoje a Maria não sabe o que exatamente aconteceu. Será que ele ia realmente colocar o processo de imigração dele em risco só para conseguir uma confissão dela? Eu sei que a Maria falou para ele: Olha só, Ricardo, nunca mais você vai entrar em contato comigo, nunca mais você vai me ligar. Na próxima vez que você me ligar, eu vou até a polícia e eu vou conseguir uma medida protetiva contra você. E assim ele fez. Nunca mais o Ricardo apareceu. A Maria não sabia muito bem o que fazer. E como uma medida de segurança, ela passou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro durante algumas semanas. Até hoje, a Maria não tem a menor ideia se o Ricardo tá ou não tá no Canadá. E para falar a verdade, isso é a última coisa que ela quer saber. Se você tem alguma história pra gente contar aqui, não esquece de mandar pra gente no e-mail
com riqueza de detalhes, por favor. contato@betaboixá.com.br. Essa é uma história para vocês 5 que estão ouvindo no nosso clube. Muito obrigada e até a próxima.